A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo para mais uma EBD online. Nessa feita, estaremos comentando um pouco acerca de subsídios que você poderá utilizar na sua aula, na aula de número 11, que tem por título Dominações e Exílio. Não se perca, estamos falando sobre uma viagem no Antigo Testamento, o que é muito bom para que os teus alunos possam ter um olhar panorâmico acerca do período veterotestamentário e poder testificar que toda a palavra de Deus ela é apta para exortar, para ensinar, para corrigir e para tantas outras coisas. Tanto a palavra de Deus no Antigo Testamento quanto no Novo, ambas se completam e formam a revelação divina para a humanidade. Amém? E eu tenho certeza que na aula passada você já situou seu aluno no período do reino dividido. A lição de número 11, ela está intrinsecamente ligada com a lição passada de número 10. Até porque, se na aula passada você explicou bem para o seu aluno a divisão dos reinos, que agora era Reino do Norte e Reino do Sul, Reino do Norte com a capital Samaria e o Reino do Sul com a capital em Jerusalém, Reino do Norte sendo 10 tribos e o Reino do Sul sendo Judá e Benjamim, Reino do Norte, que continuou utilizando o nome de Israel, e Reino do Sul, que utilizou o nome de Judá. Tendo essas informações bem fixas na cabeça dos teus alunos, é hora de falarmos sobre como se findou o reino dividido e como esses dois reinos, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, tiveram o seu fim e como eles foram subjugados por nações diferentes. A leitura ela se concentra no segundo livro dos Reis, capítulo 17, do 12 ao 17. É importante que você leia a leitura bíblica em classe, que você não pule essa etapa. Uma coisa boa para que assim a tua aula seja didática, seja pedir para que os teus alunos leiam um após o outro. Você poderia ditar, caso os teus alunos sejam tímidos e não tenham assim a proeminência de, por si só, lerem os versículos, mas você pode ditar, dizer, fulano, leia o versículo 12, outro leia o versículo 13, e você pode dizer para os teus alunos qual versículo que eles podem falar. Mas é muito importante que você leia a leitura bíblica em classe. Ela se concentra basicamente em alguns pontos. Um fala sobre a queda de Israel, outro sobre a queda de Judá. O terceiro ponto fala sobre o cativeiro babilônico e algumas formas de conteúdo dentro da própria lição que você pode estar utilizando. Então, quando a gente fala do ponto 1 sobre a queda de Israel, lembre para o teu aluno que quando se fala da queda de Israel, ele está falando do reino do norte, com capital Samaria, que tinha o nome de Israel. E havia vários desvios morais no reino do norte. Tais desvios morais foram exortados por vários e vários profetas, que assim anunciaram que o juízo de Deus viria sobre Israel. O juízo de Deus viria sobre o reino do norte. Porém, não deram ouvidos. Há textos bíblicos que dizem que eles sacrificavam até seus filhos em oferendas a outras divindades. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, do 9 ao 17, o professor vai encontrar essa informação. Então, diante desse cenário, diante desse panorama tão terrível que era o Reino do Norte, em questão de idolatria, em questão de desvios morais, a gente tem coisas que foram tão horrendas aos olhos de Deus, que Deus ele resolveu dar um basta, Deus ele resolveu colocar
um breque e dizer assim, não, o Reino do Norte ele vai passar pelo seu juízo. E como os seus alunos já estão bem situados de que foram dois reinos ali divididos, então os teus alunos estão bem situados de que quando se havia um reino em Israel, um rei em Israel, paralelo a esse rei em Israel, também se tinha um rei em Judá. Um rei do Reino do Norte paralelo ao rei no Reino do Sul. E nesse período, quando houve a queda do Reino do Norte, o rei era um rei chamado Oséias. Lembrar para o teu aluno que ele não confunda esse rei Oséias com o profeta Oséias da Bíblia Sagrada. Esse era o rei no período do Reino Norte, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, e o verso de número 2. O professor vai encontrar essa informação e é bom que se leia esse texto em aula também para que o seu aluno ele se situe historicamente e panoramicamente no período da queda do Reino do Norte. Quando o Reino do Norte caiu, no ano 722, o professor vai encontrar muitas datas nessa aula, então é importante que, para que o próprio professor não se perca, é bom que você anote essas datas e que você saiba discernir e levar para a aula quando cada data representa historicamente. 722 é o ano da queda do Reino do Norte pela mão da nação dos assírios. Os assírios eram uma verdadeira potência guerreira. Os assírios eles eram mestres em torturas, em guerras, e no período do ano 700 até 722, e pouco tempo a mais, a Assíria ela despontava como uma nação extremamente guerreira, que dominavam todos ao seu redor. E interessante que a Assíria ela tinha uma estratégia que era mais ou menos a seguinte: quando ela dominava uma cidade, ela trazia povos de outras cidades dominadas, de outros povos dominados, e assim misturavam esses povos, havendo aquela miscigenação. Havia uma estratégia para isso. Eles queriam retirar a língua, o patriotismo, a religião, tudo que se ligava a esse povo agora era totalmente misturado. Percebam que o Reino do Norte, que tinha a capital, Samaria, foi totalmente miscigenado aí, dando aí o início da confusão nos tempos de Jesus entre os judeus e os samaritanos, até porque os judeus não gostavam muito dos samaritanos por serem um povo misturado. Então, a gente tem a queda do Reino do Norte através da Assíria no ano 722. Escreva num quadro se você tiver acesso, ou se você tiver acesso a PowerPoint, Datashow, melhor ainda, você traz esse audiovisual para os teus alunos, mas quanto mais você conseguir trazer essa didática das datas para que o teu aluno fixe essas datas na mente, melhor. No ponto 2, quando ele fala da queda de Judá, lembrando, quando se fala de Judá, estamos falando agora do Reino do Sul. Pergunte para o teu aluno antes de iniciar esse ponto. Observando a conduta do Reino do Norte e a queda em como Deus ele pesou juízo, não era para o Reino do Sul ter se convertido? Não era para o Reino do Sul ter observado que Deus ele age com juízo e assim eles mudarem a conduta de vida deles, tanto espiritualmente quanto moralmente? Poderia. Escute as respostas e depois diga para o teu aluno que o Reino do Sul agiu até de forma pior, porque observou a conduta do Reino do Norte, como Deus causou juízo e mesmo assim não se converteu dos seus maus caminhos. Então, aplique para o teu aluno dizendo que se você olha para alguém que cometeu um erro, e assim a gente pode aprender com os erros dos outros, para que a gente não possa cometer os mesmos erros. O Reino do Sul cometeu os mesmos erros e olha onde foi parar. Deus, ele levantou
a nação da Babilônia como juízo entre 626 e 612, a Babilônia, ela assim despontou no cenário geopolítico mundial, dominando todas as nações da Mesopotâmia e descendo, dominando todas aquelas nações da Crescente Fértil. A Assíria, que havia dominado o Reino do Norte, agora tinha sido dominada pela Babilônia. A Babilônia já havia dominado quase tudo ao seu redor. Faltava apenas Judá. Judá, que para se refugiar tentou abrigo com o Egito, Isaías capítulo 31, Deus não gosta dessa união de Judá com o Egito, mas em um afã de tentar se proteger dos babilônicos que tentavam vir para destruir Judá ali, Judá em um desespero de última hora tentou uma aliança com o Egito. Deus fez com que não desse certo. E aí, em 3 datas diferentes, e aí é muito necessário que você, professor, traga essas datas e fixe essas datas na mente do teu aluno. Em 3 datas diferentes, o Reino do Sul foi dominado pela Babilônia. A gente está falando do ano 605 a.C., que é quando os babilônicos vêm, levam alguns utensílios sagrados e levam os nobres, algumas famílias, a família real, algumas das pessoas que, no nosso adágio popular, de sangue azul. Dentre eles estavam ali o profeta Daniel, juntamente com a família real, com esses nobres. Os babilônicos, eles tinham essa tática de guerra, essa tática de dominação. Quando eles dominavam um povo, eles primeiro levavam a família real, primeiro levavam os nobres, porque retirando a ponta da pirâmide do poder, você não tem a quem recorrer, você não tem uma liderança monárquica. Então, logo, aquela nação ela vai cair em uma extrema agonia. O ano 597 a.C., anote também essa data, é quando Nabucodonosor reinvade Judá e ele leva pelo menos 10.000 pessoas cativas. E ele leva a parte mais espiritual, mais envolvida com o sacerdócio. Estava dentre eles o jovem que viria a ser posteriormente o profeta Ezequiel. Traga também essa informação para o seu aluno. E em 586 é quando Nabucodonosor ele vai literalmente quebrar tudo em Jerusalém. Ele vai vir para Jerusalém, ele vai tocar fogo na cidade, ele vai destruir Jerusalém, destruir os portões da cidade, deixar Jerusalém completamente abaixo. Tanto que aí é a chave do ponto 3. Porque aos que ficaram, não foram levados todos para a Babilônia, ficaram ainda alguns camponeses, alguns mais pobres ali. Então, algumas das pessoas que ficaram começaram a profetizar de forma falsa, dizendo: o cativeiro vai ser 2 anos, vai ser apenas 2 anos. É aí que Deus usa a boca de Jeremias, em Jeremias capítulo 28, e diz assim: não, o cativeiro não vai ser apenas 2 anos, o cativeiro vai ser 70 anos. Tudo que vocês tiveram para fazer na Babilônia, façam, porque essa geração não vai sair de lá até completar os 70 anos de cativeiro. Leia para o seu aluno o Salmo 137 para mostrar a tristeza do povo lá na Babilônia. Quando falam, nos assentamos e lembramos de Sião, nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros, aquele salmo que vai falando da tristeza. E aí os soldados, para caçoarem de Jerusalém, dos judeus que foram, diziam assim: louvem, cantem um dos cânticos de Sião. E o salmista, ele relata dizendo: como, pois, iremos louvar ao Senhor, estando nós em terra estranha? Leia o Salmo 137 para o teu aluno e mostre para ele toda a tristeza que foi
no sentimento do povo judeu ao receber aquele peso espiritual. Amém? Temos aqui algumas dicas literárias. Você pode colocar também algum louvor, o Lamento de Israel, de Sérgio Lopes, para o teu aluno ao longo da semana, no grupo de WhatsApp. Ou você pode até colocar, se tiver disponível algum aparelho auditivo, colocar esse louvor no final da aula. Ele é de grande valia também. Algumas dicas literárias. Introdução ao estudo do Antigo Testamento, do Esdras Costa Bento e do Reginaldo Leandro. É um livro que ele vai abordar de forma panorâmica o Antigo Testamento. Se você ainda não tem uma literatura que te ajude nesse sentido, esse livro ele é muito bom. E um livro que traz um resumo muito bom de cada livro do Antigo Testamento é Conheça Melhor o Antigo Testamento, do Stanley Ellison. Essas obras literárias, elas vão te dar um norte assim maior para que você entenda todo esse contexto. Haja visto que o Antigo Testamento também fala muito sobre história, nações paralelas ao povo de Deus. Então é muito importante que você se situe historicamente, geograficamente, para assim possuir o melhor conhecimento e passar o melhor conhecimento para os teus alunos. Amém? Professor, Deus te abençoe. Um forte abraço. Curta, comente, compartilhe. Tenho certeza que esse domingo será um domingo de bênção para você e para a vida dos teus alunos. Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.